Olá, segundo ano A, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, que tudo isso passe logo e que possamos voltar à nossa rotina de estudos. Enquanto isso, nós vamos estudar por aqui, ok? Hoje vocês vão abrir o livro na página de Ciências, na página 9. Nós vamos estudar sobre Sol e Sombra, tá vendo? Nós vamos descobrir aqui que as sombras têm tamanhos diferentes dependendo da posição que elas estão, tá bom? As sombras aparecem quando a luz é bloqueada. Sempre que a luz for bloqueada, vai aparecer uma sombra. Seja a luz da sua casa, seja a luz do sol, sempre que ela for bloqueada, vai aparecer uma sombra, ok? Veja na foto ao lado que as crianças bloqueiam a luz do sol. Assim formam-se as sombras nos seus corpos, tá vendo? Olha aqui, ó. Ó, viu? Aqui, ó, vocês vão olhar. Observe a ilustração ao lado e repare na posição da sombra e na posição do sol. Perceba que a sombra se forma na posição oposta do sol. Oposta é o contrário, ó. Então, ó, tá vendo? O sol tá aqui, onde tá a sombra. Viram? Sempre é na posição oposta. Entenderam? Depois nós vamos para página 10. Combinado? À medida que a posição do sol muda durante o dia, a posição da sombra também se altera. Sempre, ó, sempre vai se alterar a sombra quando a posição do sol muda, tá vendo? Por isso, as sombras se formam em direções diferentes, de manhã e à tarde. O tamanho da sombra também muda ao longo do dia. No começo da manhã e no fim da tarde, as sombras são maiores. Perto do meio-dia, as sombras ficam menores, ó. Então, ó, sempre perto do meio-dia, as sombras vão ficar menores. Entenderam? As sombras mudam de posição e tamanho ao longo do dia. Então, ela sempre vai mudando. Uma hora ela tá grande, uma hora tá menor. Mas lembra, perto do meio-dia, as sombras ficam sempre menores, ok? Agora aqui, ó. Agora descubra você. Observe a sombra desta casa, essa sombra, ó. E pensando nela, você vai pensar nessa sombra. Pinte o sol que pode produzir essa sombra. Então você vai ver, será que é esse sol? Será que é esse? Será que é esse? E você vai pintar o sol correto, entenderam? Então pensa nessa sombra, ok? Uma coisa que vocês precisam saber. Além da luz que nós vemos, vocês sabiam que existe outros tipos de luz invisíveis que nós não vemos? Uma delas se chama ultravioleta. É uma luz que provoca bronzeamento na nossa pele. Sabe quando vocês ficam no feriado, que vocês vão pra praia e voltam todos moreninhos? Então, é essa luz que provoca o bronzeamento. E também, vocês têm uma vitamina que é produzida pela luz do sol. Vocês sabiam? Vocês sabem qual é essa vitamina? Vitamina D. Ela é produzida pelo sol. Então, é muito importante tomar sol, tá? E aí, vocês vão vir aqui, ó. Eu, cientista, vamos investigar a sombra na prática. Você vai pegar um papel, um giz de cera, um relógio, um brinquedo ou outro objeto que você tem na sua casa, tá? Como que você vai fazer? Em um dia ensolarado, escolha um objeto e coloque sobre o papel branco, tá vendo, ó? Igual o menininho fez aqui, ó. Contorne a sombra do objeto e anote o horário. Não mexa no objeto, mantendo na mesma posição, então não pode ficar mexendo. Após algumas horas, volte ao mesmo local e faça um novo contorno da sombra do objeto. Lembre-se de anotar o horário. Então, ó, você vai fazer em outro horário, tá? E sempre tem que anotar, tá? Então, ó, vocês vão fazer essa experiência que vai ser bem legal. Depois vocês vão para a página 12, tá? Ó. E aí vocês vão responder essas perguntas, tá bom? Compare os contornos da sombra de objetos feitos em horários diferentes.
Eles são iguais? As sombras mudaram de um horário para o outro? Descreva o que aconteceu. Então, vocês vão anotar, ok? Depois vocês vão responder. Como você explica os resultados que obteve? Vocês vão colocar aqui também, tá bom? Na 3. Faça um X na resposta correta. As sombras sempre se formam na mesma direção em que está o Sol? Ou na direção oposta ao Sol? Depois, ó, vocês vão responder aqui, tá vendo? Ó, os objetos ficaram na mesma posição durante todas as atividades? O que aconteceria se eles fossem trocados de lugar? Então, vocês também vão responder. Você sabia, isso aqui é muito importante, que você lembra que eu falei que o ultravioleta faz o quê? Nosso bronzeamento, certo? Mas sabia que você não pode tomar sol em excesso, porque isso pode provocar queimaduras. Isso mesmo, pode queimar a nossa pele. E vocês sabem que quando queima dói muito, não dói? Então, ó, por isso evite ficar exposto ao sol entre das 10 até as 16. Tá bom? Então, assim, o melhor horário para tomar sol, para a gente ter a vitamina D, é o quê? Das 8 até as 9, né, 10 horas da manhã. E depois das 4 da tarde, ok? Isso, aí é um horário bom para tomar sol. Porque além de você queimar a sua pele, também sabia que pode causar algumas doenças do sol? Então é muito importante que vocês não peguem sol nesse horário. Combinado, turma? Depois, ó, vocês vão para a página 13, ó. Lápis na mão. Observe a sombra das árvores das duas situações a seguir. Depois desenhe a posição do sol em cada figura. Então, ó, você vai ver aonde tá vendo a sombra aqui? Então, você vai desenhar onde você acha que está a posição do sol para formar essa sombra. Depois, onde está a posição do sol para formar essa sombra, ok? Aqui, ó, você já pensou em como as pessoas faziam para saber a hora antes da invenção do relógio? Porque antes não tinha relógio, então como que elas sabiam? Vocês sabem, turma? Uma maneira era observar o tamanho e a posição das sombras. Assim foi inventado o relógio de sol. À medida que o sol muda de posição no céu, a sombra do ponteiro sobre o mostrador indica as horas, ó, tá vendo, ó? Observe a posição da sombra do ponteiro ao mostrador do relógio de sol e que horas são, tá bom? Vocês vão, ó, vão ver onde que tá a sombra aí, ó. Ok? Entenderam? Entenderam? Os relógios de sol foram inventados há milhares de anos. No entanto, nem sempre eles podem ser usados. Marque com X os desenhos que mostram as situações em que não podemos usar o relógio de sol. Então, vocês vão ver aqui, tá bom? Qual que é. Até a página 13, ok, turma? Lembre-se sempre de estudar, não esquecer de sempre dar uma olhadinha nos cadernos de vocês, num livro, para que a gente possa não esquecer de tudo que nós estudamos, tá bom? E lembre-se sempre, antigamente não tinha relógio, então eram as sombras que faziam com que as pessoas pudessem saber o horário durante o dia, ok? Então, bom estudo, turma, até logo. Beijos!